Que a doce e preciosa paz de Cristo repouse sobre o seu coração e que você mergulhe no oceano do Espírito, habite no esconderijo do Altíssimo e descanse à sombra do Onipotente. Que você seja guardado por onde você for. Que Deus guarde a sua mente, guarde a sua alma, guarde a sua casa, a sua saúde, te livre de todo mal, repreenda a fúria do maligno e te dê paz, alegria, ânimo, renovo. Lembrando que no Senhor o seu trabalho jamais será em vão. Ele vê, ele ouve, ele sonda, ele fala, ele conhece, ele age, ele trabalha. Desde a antiguidade ainda não se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem se percebeu acerca de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Confia no Senhor, faze o bem, siga a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Jamais pague o mal com o mal, faça a diferença. Se alguém te oferecer veneno, ofereça para ele o amor, a cura, o perdão. Porque se você reagir à altura, você está mostrando que você é igual a ele, ou que você ainda é pior do que ele, porque aparenta não ser, diz não ser, mas no fim o que você tem para oferecer a ele é o mesmo veneno, é o mesmo amargo, é o mesmo azedume, é o mesmo ódio, a mesma vingança, o mesmo ciúme. Mostre que você é diferente. Revele o Deus que você serve. Revele o amor, a cura, a misericórdia, a paz, a humildade, a perseverança, o perdão, o renovo, a compaixão. É isso que eu quero compartilhar um pouquinho aqui nessa palavra. Eu não sei o que tem oferecido a você. Eu não sei o que as pessoas têm dirigido a você, têm feito a você, o que você tem passado. Eu só sei de uma coisa: se você tem chorado, se você tem sofrido por amor a Cristo, se você tem sido humilde no lugar de ser orgulhoso, se você tem sido pacífico em vez de se levantar com armas de guerra e oferecer apenas destruição e sofrimento, se você tem sido injustiçado, se você tem sido uma pessoa mansa, tranquila, guiada e conduzida pelo Espírito Santo, há uma grande recompensa para você. Servir a Deus é perder para ganhar, é descer para subir, é se humilhar perante as suas potentes mãos para que no tempo certo, o tempo dele, ele te honre, ele te exalte para a glória dele, para que ele seja exaltado em você. Então, seja guiado pelo Espírito Santo. Não se conforme com este mundo e não o trate de acordo como ele tem se levantado contra você. Não se iguale, seja diferente. Faça o bem e Deus te recompensará. É por isso que eu quero compartilhar com você, através desse vídeo, uma passagem muito conhecida que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, intitulado de As Bem-aventuranças, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, ou mais que felizes, os pobres em espírito, os quebrantados, os contritos de coração, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão plenamente fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, disse Jesus, os insultarem, os perseguirem
e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. No mundo, bem-aventurado é aquele que está por cima, é aquele que ganha mais, é aquele que aparece mais, aquele que se impõe mais, aquele que lucra mais, aquele que ganha mais, enfim. Com Deus é o oposto. Nós vemos o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis, o Filho unigênito de Deus, sendo gerado pelo Espírito no ventre de Maria, nascendo numa manjedoura, colocado, numa manjedoura, e ali ele foi envolto em panos. Ele não montou um cavalo branco caríssimo, um alazão maravilhoso, não, mas montou num jumentinho. Ele foi perseguido, humilhado. Em vez de receber a coroa que lhe era digna por direito, por ser quem sempre foi, desde a eternidade, foi coroado com espinhos, crucificado entre malfeitores, cuspido, estapeado, zombado, desprezado. Foi oprimido, levado com tamanha opressão, como uma ovelha muda para o matador, e morreu como sofredor, como cordeiro, mas ressuscitou como um leão, e hoje está à direita do Pai assentado, coroado com glória e poder. Aquele que venceu a morte se entregou por amor, conhecido como homem de dores, mas o Cordeiro de Deus, que veio com um propósito, sabia tudo o que iria passar, por amor, por mim e por você, para que tivéssemos acesso ao Pai através da vida dele. Você tem chorado, tem sido humilhado, rechaçado por amor a Cristo, perseguido, oprimido, desprezado, traído, machucado. Por amor ao Senhor, grande é a sua recompensa. Mais que feliz você é, bem-aventurado, bem-aventurada. O Espírito Santo repousa sobre você, o Espírito Santo habita em você. Uma coisa é você sofrer por, de repente, roubar, agir como um pedófilo, um estuprador, um ladrão, uma prostituta, uma pessoa que comete crimes terríveis, uma pessoa mentirosa, falsa. Outra coisa é você sofrer lutas, perseguições por amor a Deus. É sinal que o Espírito Santo repousa sobre você. Não se assuste, não fique admirado, surpreso. Mas lembre-se que o Espírito de Deus habita em você. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão por amor a Deus, por falar a verdade, por viver a verdade, pregar a verdade, por fazer o que é certo, por honrar a Deus, por fazer o bem. Como Jesus veio e fez tanto bem, foi oprimido, foi desprezado, fazendo o bem. Se o rejeitaram, os rejeitarão também.
Se o odiaram, nos odiarão também. Mas se o ouviram, também nos ouvirão. Mas enfim, ele não veio para agradar a homens, ele veio para agradar ao Pai e cumprir um propósito maior, independente do curso do que ele enfrentaria por ser obediente a Deus. Mais importa agradar a Deus do que a homens, obedecer a Deus, do que baixar a cabeça e ser pau mandado de homens, e ser tapete, escravo de homens falhos, pecadores. Sofrer por amor a Cristo é viver, é ser feliz na ótica de Deus. Não estamos aqui para seguir o curso do mundo, viver de acordo com a ótica do mundo. Mas a palavra de Deus deixa claro aqui, se nós estamos sofrendo como cristão. Daniel foi jogado na cova dos leões porque era fiel a Deus, tirava tempo, orava, falava com Deus, não negou a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para a fornalha por serem fiéis a Deus e não terem negado ao Senhor. Então, se você está sofrendo por fazer o que é certo, fazer o que a palavra te orienta, o que Deus quer que você faça, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus, o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, a porta é estreita. Que será do ímpio pecador? Faça o que é certo. O certo sempre continuará sendo certo. A vontade de Deus sempre continuará sendo o melhor caminho. O único, não há outro. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O céu é inegociável. A eternidade da nossa alma, onde haverá paz, gozo, não haverá mais lágrimas, dor, tristeza, angústia, rancor, a plenitude, face a face com o Pai, o Filho, a presença do Espírito. Tudo isso é inegociável. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Agradar a todos e não agradar a Deus. Ser aplaudidos por homem e ser desprezado por Deus. Ter o nome nas manchetes dos jornais, na calçada da fama. Ter bilhões de seguidores, ganhou o mundo inteiro. Rico, poderoso, forte, influente. E não ter o nome no livro da vida? Não vale a pena. Dinheiro nenhum vale a pena, não é à toa que Deus orienta aos seus discípulos a juntar tesouros no céu. Porque lá o ladrão não rouba, não arromba, a traça não destrói, a ferrugem não corrói. Onde você tem colocado seu coração, onde você tem colocado aquilo que de fato tem valor para você. Será que você está esperando em Cristo somente nessa vida? Bens materiais aqui? Sendo que a gente nasce nu, não traz nada e vai voltar sem levar nada? Será que você tem esperança? Você se dirige a Deus somente para pedir, esperando coisas materiais? E vai ficar tudo aqui? Paulo fala aos irmãos de Corinto que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nesse mundo somos de todos os mais miseráveis. Miseráveis. Olha o preço que Jesus pagou. O quanto ele sofreu. Para ser uma pessoa orgulhosa e ficar preocupada com bens materiais. Ele sabe que nós precisamos trabalhar, pagar contas, cumprir os nossos compromissos, nos vestirmos, comer, beber, ter uma vida de qualidade, uma vida digna com os nossos familiares aqui nessa terra, um lugar para morar, uma cama para deitar, descansar. Ele conhece todas as nossas necessidades. Não é à toa que ele orienta a buscar em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça.
E todas essas coisas, segundo o texto, essas coisas contam que é vez de comer, beber e vestir o básico. Porque Ele nos dá saúde para trabalhar e adquirirmos aquilo também que nós desejamos, ansiamos. Mas o necessário, Ele supre, o pão de cada dia não falta. Seja fiel a Deus, não negue. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Seja fiel. Não negocie a sua alma, a sua fé, a sua eternidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele tudo fará. Amém?